Olha, já está aqui conosco o médico, meu amigo, Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte, com quem nós vamos conversar a respeito dessa situação da greve, com algumas perguntas que aqui chegaram e que ainda podem chegar no 4009-6638, não é isso? Bom, Geraldo, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde aos telespectadores da Ponta Negra. Um prazer estar aqui no seu programa. Nós é que ficamos felizes porque é um tema que está muito em evidência, a gente tem que passar para os nossos telespectadores. Eu queria só aproveitar e mandar um abraço para o padre Jaime, da cidade de Equador, está assistindo 60 Minutos. Padre Jaime, um beijo no coração para o senhor e todos que fazem a comunidade de Equador. Obrigado. Meu querido Geraldo, eu tenho umas perguntas aqui, até interessante, essa é de Mossoró. José Chaves, ele diz assim: se os médicos se acham independentes, por que não fazem greve sozinhos? E por que existe tanta desigualdade nos salários de médico do PSF, que pode chegar a 16 mil, e os que ganham só 6 mil, os outros? Por que os dentistas ganham tão pouco? Bem, primeiro, em relação à independência, na verdade ninguém é independente, né, Luiz Almir? Nós vivemos numa sociedade interligada, profundamente interligada. Então, nós já fizemos várias greves sós, mas nós entendemos que essa greve é uma greve coletiva, porque, na verdade, as reivindicações são as mesmas. Então, não há justificativa para os médicos tomarem uma bandeira, o Sindicato de Saúde outra, ou outros sindicatos outros. Há uma causa comum que nos une. E, evidentemente, é preciso deixar bem claro para os colegas da saúde que existem questões específicas dos médicos, existem questões dos outros funcionários. Quando as questões são semelhantes, nós lutamos juntos. Quando são diferentes, obviamente, cada um luta pelo que interessa. Existe essa diferença de uns ganhar 16 mil e outros? Não há 16 mil. Há em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, que eu acho que nós precisamos lutar para atingir um piso salarial adequado para a categoria. O salário do médico no programa de saúde de famílias, em Natal, por exemplo, é R$ 1.033, né? E na maioria das cidades do interior, o salário do Estado, do médico do Estado, é R$ 2.100. São salários baixos. Agora, são acrescidos de algumas gratificações, né? Em alguns casos, como no programa de saúde de família, você pode atingir R$ 4.500, R$ 5.000. Mas, mesmo assim, é importante que a sociedade saiba que quando você chega no final de carreira, o seu presente é reduzir o seu salário para mais ou menos um quinto do que você recebe. Porque as vantagens não entram na aposentadoria. Não entram as vantagens, exatamente. Então, isso é uma coisa que a gente está muito atento, né? E temos negociado e temos conversado, porque não há categoria profissional que tenha sofrido tanto nos últimos anos, nos últimos 10 anos, como a categoria médica. Eu acho que se a gente for procurar um semelhante, talvez nos bancários, alguma coisa assim, a gente vai encontrar um similar. Mas pode ter certeza a sociedade que os salários hoje praticados, eles são de uma vilania muito grande com a categoria médica. Agora, essa greve, vocês, lógico que ela reforçou com o servidor, com os médicos, obviamente que houve um reforço, né, em termos de pressão contra o poder. Claro. Agora, essa pressão está indo até onde? Porque você imagina que essa greve é curto, médio, longo prazo? Como é que você está avaliando isso? Os entendimentos têm acontecido? Infelizmente, as greves na saúde, elas tendem a ser um pouco prolongadas, lamentavelmente. Por quê? Porque ela não causa prejuízo financeiro. A greve da saúde, o governo economiza. Então, há um paradoxo comparado com as outras greves. Mas será que o governo economiza as pessoas até morrendo ainda óbito ou sofrendo mais? Por incrível que pareça, mas o governo economiza. Diminui o consumo de medicamentos, diminui o uso de equipamentos, diminui a energia, diminui até a alimentação dos funcionários. Mas isso não é proporcional, porque na hora que você diminui, não se agrava essa saúde, não é como a greve dos bancos, demorou um pouquinho, a fila hoje tem 3 quarteirões, estão arrodeando ali, as caixas estão feitas loucas com a fila, isso não só vai antecipar ou adiar o problema, não? Porque se você não dá o remédio hoje, essa pessoa amanhã não vai estar mais doente? E alguns até podem morrer. A verdade é essa. Mas o prejuízo grande para o governo é moral, ético, né? Realmente, este é o agravo que o governo... E político, evidentemente. Então, esse é o agravo que uma greve da saúde promove ao longo de um determinado tempo. A repercussão imediata é curta. Por quê? Porque o médico tem uma característica. As nossas greves, elas não podem atingir de maneira muito frontal a população. Nós temos um compromisso moral, ético, histórico, em defesa da população. Então, mantendo aqueles 30%. E mais até, né? Mais até. Nas situações de urgência, todos os médicos, veja como se processa a greve dos médicos.
Tem 3 clínicos no hospital, todos os 3 estão lá. Agora, a recomendação é que o processo se faça um atendendo, os outros 2 na retaguarda, porque se chegar os casos de maiores emergências, são atendidos. 3 anestesistas, 1 trabalhando, os outros 2 na retaguarda. E assim vai, clínicos, cirurgiões, etc. Nós não lutamos e fazemos o maior esforço para não penalizar a população. Outra característica da nossa greve, essa é fundamental para o entendimento da população. Nós defendemos inteiramente a melhoria do serviço para a população. Então, isso é outra característica nossa. Nós, na verdade, brigamos uma parte corporativa, defendemos alguns interesses nossos, mas grande parte da nossa pauta diz respeito ao atendimento à população. Então o médico está brigando também na condição do trabalho. Sem dúvida, nós estamos brigando por vagas, por leitos nos hospitais, nós estamos brigando por medicamentos nos hospitais, nós não queremos que permaneça esse tipo de atendimento que é dado à população, que é desumano. Você chega nas portas dos grandes hospitais de urgências e, na verdade, você é tratado de uma forma desumana, porque a infraestrutura é muitas vezes hostil à pessoa que chega doente precisando de atendimento. Não são os profissionais, a estrutura é hostil. A falta de uma cadeira, a falta de um leito, a falta de uma vaga para internamento, a falta do medicamento. Critérios de atendimento, né? Também precisam ser aperfeiçoados, né? Me diga uma coisa, Geraldo, o doutor Tadeu Alencar me telefonou ontem à noite me dizendo que o posto de saúde de Mãe Luísa sofreu uma série de ameaças de fechamento por falta de alguns equipamentos e algumas coisas a fazer. Aí ele disse que foi atendido todas as reivindicações e que havia um anúncio de que hoje fecharia. Eu disse, Tadeu, eu não sei, amanhã eu vou tentar me inteirar disso. Você tem conhecimento disso? Porque depois que atendeu, a necessidade vai fechar? Na verdade, há um equívoco muito grande da prefeitura, da atual gestão, em relação ao posto de Mãe Luísa. Eles centralizaram o atendimento em algumas unidades de emergência e querem desativar a urgência de Mãe Luísa, né? Isso é ruim para a população. Na verdade, a população precisa de mais serviços. Eles querem fechar a urgência de lá e manter a urgência aberta durante alguns períodos, durante diurno, por exemplo. E o Conselho Regional de Medicina entende que o serviço de urgência e emergência deve funcionar 24 horas. Ninguém adoece de manhã ou só de tarde, noite quando quer. Exatamente. Hora, né? Então, me parece, se for haver alguma pressão em relação ao posto, é para que a prefeitura o mantenha aberto. Lógico. Mas com o serviço de urgência funcionando plenamente. E não a enganação, que muitas vezes à noite é deixada apenas um auxiliar de enfermagem. Qual é o tipo de atendimento que pode ser prestado? Muito limitado, né? Então é preciso que a estrutura esteja completa para prestar o atendimento adequado, eficiente e que realmente dê solução ao problema da população. Nosso telespectador de Pau dos Ferros, Davidson, ele diz o seguinte: os médicos cobram muito os direitos deles, mas o sindicato esquece de fiscalizar o trabalho dos médicos. Existe a fiscalização por parte do sindicato? Sim, sem dúvida. A nossa preocupação em relação ao trabalho do médico é permanente, desde a qualificação, né? A qualificação dos médicos. Os médicos estão qualificados, eles precisam se reciclar. Nós vigiamos, por exemplo, os especialistas que estão exercendo. É claro que isso tem uma parte que se divide entre conselho, mas o sindicato é muito atento ao trabalho dos médicos. Eu não sei se o colega quer se referir à questão de horário ou de frequência, não sei se é em relação a isso. Mas o que eu posso garantir é que a posição do sindicato é muito clara em relação a isso. Todo profissional deve cumprir sua carga horária, deve cumprir com suas obrigações. Se há acordos ou se existem alguns acordos, muitas vezes é o poder público quem faz esses acordos. Como não quer pagar o salário adequado ao médico, ele se submete, muitas vezes faz acordos pagando para que o profissional... Alheio ao sindicato. Alheio ao sindicato. Nós estamos no finalzinho do nossa entrevista, que é muito oportuna, mas Eduardo, que é do Tirol, ele diz: como é que fica a situação dos hospitais a partir de 1º de janeiro, com o fim dos neurocirurgiões, os contratos temporários? Vai acontecer isso? Isso aí é uma coisa gravíssima, Luiz. É bom que a população tome conhecimento, porque há uma determinação do Ministério Público em relação ao trabalho prestado por cooperativas, que é um trabalho, ressalto, importantíssimo para a sociedade do Rio Grande do Norte, mas há algumas questões jurídicas que nós vamos tentar aprofundar com o Ministério Público, discutir
a necessidade de realmente haver um entendimento entre as partes para que a população não saia prejudicada. Isso só pode parar se houver um outro meio, uma outra maneira, porque senão Perfeitamente. A maneira encontrada foi o concurso. O concurso provavelmente não preencherá as vagas. Então, se não preenche as vagas, a população não pode sofrer sem o atendimento. Então, eu convoco até aqui a sociedade como um todo, o legislativo, né? Eu me referi a você que eu não acredito em solução de crises sem a presença do legislativo. É verdade. Meu testemunho nesses últimos anos, 6 anos de luta médica, é que quando a crise chega no impasse, o legislativo aparece como uma grande porta de negociação. E é isso que eu estava dizendo. Eu espero que amanhã a gente possa chamar o presidente Robson e mais alguns colegas deputados para a gente fazer uma comissão e intermediar essa luta da saúde, que é justa, mas que a população está assustada com o final de ano, com carnaval, com carnatal, com ano novo, não é? Perfeitamente. Então, para ver se a gente chega no denominador Eu queria comum. só me referir à maternidade das Quintas, que você tocou no assunto 2 vezes aí. Por exemplo, veja a situação que se encontra. A maternidade das Quintas, ela tem uma infraestrutura, mas falta recursos humanos. Então faltam especificamente o quê? Anestesistas, né? Já foram feitos vários concursos e não se consegue atrair os profissionais porque é baixa a remuneração. Qual é uma alternativa para ali? O trabalho pela cooperativa de anestesia. É melhor do que não ter. É melhor do que não ter. Qual é a decisão do Ministério Público? Processar os anestesistas e pedir o fechamento da cooperativa de anestesia. Então, há aí uma necessidade de diálogo, de entendimento. De compreensão em benefício da população. Sim, eu entendo as preocupações do Ministério Público. Nós temos promotoras formidáveis na defesa da saúde, da população, mas precisamos chegar a um entendimento para trazer maior benefício à população. Bom, eu quero agradecer aqui o doutor Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte, que deu aqui uma excelente explicação aos nossos telespectadores. Muitíssimo obrigado pela tua presença. Obrigado, Luiz. Bom, você pega o nosso 60 Minutos, você pode pegar aí no www.tv.negra.com.br.